Oi, gente, vamos lá para o capítulo 14 agora do livro de Uma Mulher Segundo o Coração de Deus. E esse capítulo fala sobre um coração que zela pelo lar, né? E é baseado naquele versículo de Provérbios que fala, Provérbios 31, atende ao bom andamento da casa e não come o pão da preguiça. Ela fala que quando as filhas dela eram bem novinhas, né, que elas ficavam andando pela casa enquanto ela ficava horas no sofá lendo vários livros que ela gostava e tal. E ela não via mal nisso, né? Até o dia que ela leu esse versículo. E aí mudou muita coisa, né? Então ela ficou curiosa sobre o significado original dessa palavra atende, né, ao bom andamento da casa, né? O que será que isso significa e tal? E foi lá no original, nos livros do marido dela, e descobriu que esse atender tinha um significado de uma vigilância ativa, né? Como uma águia com relação aos filhotes. Estar atento, né? Estar vigilante, sempre vendo os perigos, sempre zelando por aquele lar, né? E ela falou: caramba, isso aqui eu preciso mudar, minha postura tem muita coisa errada aqui, né? E ela disserta um pouquinho mais, né, também em relação à oração, a importância, né, da oração dentro dessa vigilância toda, né? Mas principalmente nesse capítulo ela fala muito sobre o aspecto do trabalho árduo, né? A gente às vezes pode tender a espiritualizar muito as coisas, mas todos esses princípios fortes, né, essas atitudes do coração, elas se refletem em atitudes, né, práticas, deveriam, né, isso é o ideal, né. Então, ela fala pra gente refletir um pouquinho, né, por exemplo, na sua casa, você é responsável pelo quê, né, às vezes as contas, né, muitas vezes a mulher é responsável por ver as contas, administrar, né, comida, planejamento, tem tanta coisa, né, que eu acho que as mulheres acabam fazendo muito. E ela fala da importância de você estar atenta nas necessidades futuras, de um planejamento que vai guardar o lar, né? Que você vai evitar coisas ruins, né? Tá sempre zelando por isso, com esse olhar atento, né? E, e é bem legal que eu acho que ela fala assim que realmente a ficha dela caiu quando ela entendeu que isso era uma ordem de Deus, não era tipo ninguém mandando ela fazer isso, na mãe dela, o pai, vai arrumar a casa. Não era isso. Ela entendeu que ser aquela que cuidava do bom andamento da casa, né, tomar para si a responsabilidade, ela entendeu que isso era uma função que Deus tinha dado a ela, né? Que esse era o plano de Deus para ela, né? E quando ela leu, então, o Provérbios 31, né, e viu o exemplo da mulher ideal, né, então ela se inspirou, se encheu de força e de significado, né, e cada coisa que ela tinha que fazer na casa teve sobre ela uma outra visão, né, ela conseguiu mudar a visão dela a respeito de tudo isso, né, e entender que, na verdade, o lar dela era algo muito precioso, que ela realmente tinha que ter esse cuidado, né? Então, assim, ela dá umas sugestões bem práticas, né? Então, comece a cuidar da sua casa, né? Ela fala que ela tinha entendido o aspecto moral da mulher e tudo, mas ainda não tinha refletido num trabalho mais pesado, né? Que é o serviço mesmo, né? Em si. E ela se apegou muito a isso. Ela fala que a vida dela de um caos começou a se organizar e foi se organizando cada vez mais. E ela fala: olha, eu faço lista para tudo e vou seguindo aquele plano ali. E ela criou um lema de nunca parar de se mexer, de estar sempre fazendo, sempre construindo, sempre com esse plano em mente, um planejamento que ela faz com antecedência, ela já vê a semana. Ela tem até um outro livro que é bem legal sobre isso, mas aqui ela passa mais de leve, né? Mas ela fala como mudou da preguiça, aquele estado de letargia que ela ficava, que não conseguia sair daquilo, para uma vida que ela se revigorou em Deus, né? E encheu de significado tudo que ela fazia na própria casa, né? Ou seja, resumindo, ela eliminou a preguiça, né? Ela fala, né? E ela fala que começou a observar muito os ladrões de tempo, né? Ela viu que
tinham coisas que roubavam demais o tempo dela, a energia dela. E ela faz uma lista que eu acho interessante aqui, vou falar. Enquanto eu falo, vai pensando aí se isso também não te pegou, né? Bom, primeira coisa ela fala procrastinação, delongas e adiamentos. Grande ladrão de tempo isso. Agenda e planejamentos pessoais inadequados. Interrupções por pessoas sem compromisso. Isso inclui interrupções por telefone, né? E ela fala, mas gente, por favor, os seus filhos nunca são uma interrupção à toa, né? Então, o seu tempo você tem que dar o melhor para eles realmente, né? Falha no delegar tarefas. Mau uso do telefone. Leitura de correspondência inútil. Falta de preocupação com a boa administração do tempo. Falta de definição das prioridades. Gente, realmente tudo isso aqui junto, misturado, é um tal de você perder tempo na vida impressionante. E ela fala assim, né? Você consegue ver o ideal de Deus, né, para a vida do seu lar? Você vê valor nas refeições, no cuidado com a casa, na limpeza, na decoração? Enquanto limpa e arruma, você pode orar e abençoar. Sempre ter uma perspectiva maior do significado daquele trabalho, né? Sempre tenha essa perspectiva maior, para que enquanto você faz, você também esteja adorando a Deus, né? E ela fala, ora agora mesmo pedindo uma cirurgia no seu coração. Peça que ele abra e encha os desejos que ele tem para você, né? E peça-lhe a força e a paixão para cumprir esses desejos. Gente, assim, ó, eu sei que não é fácil, a gente tem tanta coisa para fazer, né? Em um dia só, às vezes parece impossível. E eu acho que, assim, essa hora que a gente começa a falar do trabalho árduo, é sempre importante a gente lembrar dos primeiros capítulos do livro, que levam a gente para esse lugar de intimidade com Deus e que realmente ajudam a gente a achar a prioridade. A gente tem que ter muito cuidado, porque é fácil a gente se perder em milhões de coisas, é fácil a gente mudar o foco das coisas, né? Mas, assim, em oração, esse planejamento é mais eficaz. Em oração, o Senhor aquieta a nossa alma e permite que a gente viva os propósitos dele completamente, né? Então, gente, é isso. Esse vídeo é bem mais curtinho e eu espero ver vocês no próximo.